Olha nós aqui de novo para mais uma live sobre assuntos que podem sim ser do seu interesse. Falamos aqui de mudança de mentalidade, de assuntos referentes a desenvolvimento humano, a psicologia, a psicanálise. E hoje eu vim dar como podemos dizer, o pulo do gato. Pois é, o assunto que nós vamos falar hoje eu acredito que pode ser considerado a base de todo tratamento psicológico. Se você aplicar essa chave que nós vamos falar hoje, a sua vida com certeza mudará, sem você precisar pagar nenhum centavo em consultas terapêuticas. Sabe qual chave é essa? Sabe qual assunto é esse? Nós vamos falar da questão que é o que você pode fazer. Parece uma pergunta fácil de ser respondida, não é? Afinal de contas, o que você pode fazer? E aí você pode me perguntar, posso fazer com o que, Anderson? O que você pode fazer em relação ao seu casamento? Afinal de contas, quantas mulheres não estão aí vivendo casamentos, ou mulheres ou homens, que estão vivendo casamentos que se parecem mais com uma prisão do que com uma relação? Quantas pessoas não vivem uma vida profissional estagnada, reclamando que o seu salário é baixo, que a empresa é ruim, que o patrão é explorador? Quantas pessoas não estão vinculadas a sistemas que muitas vezes não compactuam mais com aquilo que está sendo vivido ou pregado naquele lugar? E a pergunta é: o que você pode fazer com isso? O que você pode fazer para mudar o seu casamento? Afinal de contas, são duas pessoas que estão em uma relação. E em meus atendimentos, o que eu tenho percebido? A culpa sempre é do outro. Meu marido não presta, minha esposa não presta, meu marido bebe, me bate, minha mulher me traiu, N situações, sempre o outro. Meu marido não me compreende, minha esposa não me compreende, sempre o outro. E uma das coisas que eu procuro trazer nos meus atendimentos a todos os meus clientes é a autorresponsabilidade. O que eu posso fazer para mudar a minha situação? Ficar reclamando da situação, da falta de entendimento no casamento, do baixo salário na empresa, não vai trazer mudança à situação. Eu não vou conseguir mudar o meu estado atual olhando com a mesma visão que me colocou naquele estado. Enquanto eu ficar tentando mudar o exterior, provavelmente não vai surtir efeito. Quantas mulheres ou homens entram em relacionamentos e se casam uma vez, se casam duas, se casam três, e sempre a outra pessoa não prestava? O que essas pessoas que passaram pela sua vida tiveram em comum que o casamento delas não deu certo? Afinal de contas, você estava presente nas 3 ou 4 relações anteriores. E muitas dessas pessoas que passaram pela sua vida, seguiram suas vidas, construíram novos relacionamentos e vivem muito bem na nova situação. E você continua achando que o problema está no outro.
Ah, mas o mercado paga 1.500, como que eu vou ganhar mais? O Lula, o Bolsonaro, o Covas, sei lá quem, né? A política não me favorece. E o que você tem feito para se favorecer? Quantos cursos você fez? Quantas profissões você buscou como fuga ou como forma de fugir da mesmice e ser um profissional igual a qualquer outro que ganhe os mesmos 1.500? Quantas pessoas estão reclamando que não aguentam mais o pastor ou o padre pregando aquela mesma ladainha de sempre? E o que você tem feito para mudar a sua vida espiritual? Afinal de contas, se eu estou incomodado com o sistema em que eu estou inserido, eu tenho por obrigação fazer algo melhor. Tem uma frase de caminhão que dizia assim: você está chegando agora criticando o que está feito, deveria estar aqui na hora de fazer. E isso se aplica à nossa vida. Eu não posso querer criticar a minha esposa, sendo que eu não estava na hora de fazer o caráter, a criação, o estilo de vida que a minha esposa teve antes de me conhecer. O meu trabalho pode não me pagar aquilo que eu acredito não merecer. Aquilo que eu acredito merecer. Beleza. Existe uma regra de mercado para cada profissão. Mas assim como existe uma regra de mercado para um ajudante de produção, existe uma regra de mercado para um supervisor de produção, uma regra de mercado para um gerente, para um coordenador, para um diretor, para um CEO de uma empresa. E cada uma dessas regras define um salário diferente. Ah, mas é difícil? Claro que é. Pois se fosse fácil, todo mundo faria. Ter um bom casamento é difícil. Por isso que as pessoas acreditam ser mais fácil separar. Por quê? Porque é mais fácil eu tocar a pessoa, o meu interlocutor, do que mudar a mim mesmo. Assumir a responsabilidade de mudar a minha vida. Afinal de contas, a vida é minha. E o único responsável pela mudança dessa vida sou eu. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Seja ela espiritual, material, financeira, área da saúde. Ah, mas como área da saúde? Eu não consigo controlar o que acontece com a minha saúde. Como não? Esses dias eu estava vendo um vídeo de um Iron Man hoje, que ele é o primeiro brasileiro com diagnóstico de esclerose múltipla que se tornou Iron Man depois desse diagnóstico. O diagnóstico não definiu quem ele decidiu ser. Ele poderia muito bem deitar na cama e falar: cara, só vou esperar a morte porque essa é uma doença incurável, progressiva e fatal, assim como a dependência. E ele poderia muito bem se entregar, assim como muitas pessoas se entregam. Como muitas pessoas se entregam à depressão, ao câncer, à dependência química, à dependência emocional. Mas ele decidiu que o Senhor da vida dele ia ser ele. E ele iria lutar até o fim. Mas ele não ia desistir da vida dele. E hoje ele é Iron Man. Está se preparando para subir o Monte Everest. Primeiro brasileiro com diagnóstico de esclerose múltipla a subir o Everest. O nome dele? Gildo Afonso. Dá uma pesquisada no Instagram. Um herói. Um verdadeiro herói brasileiro conhecido por poucas pessoas. Mas que decidiu ser o Senhor da sua vida. E quando eu falo ser o Senhor da sua vida, muitos têm falado assim: não, o Senhor da minha vida é Deus e tá, aquele blá 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 todo. Beleza. Jesus dizia assim: me mostre a tua fé sem obras
e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Muitos de nós vivemos encastelados dentro de igrejas e quando temos um diagnóstico de depressão, de câncer, um casamento distorcido, falamos simplesmente é a vontade de Deus. Quantos cristãos não tiveram um diagnóstico de esclerose múltipla, choraram e aceitaram como um presente de Deus, uma permissão de Deus? Então, esse rapaz, ele não aceitou a vontade de Deus e foi lá e mudou a realidade dele. Ou seja, quem não se lembra também daquele ciclista, campeão da Volta da França, que teve um diagnóstico de câncer? E o que ele falou para o diagnóstico de câncer? Você não sabe com quem você mexeu. Foi lá e venceu o câncer. Quantas histórias não são contadas de casamentos que a mulher sábia edificou um lar destruído? Pegou aquele homem tosco, aquele homem ignorante, aquele homem violento e transformou ele num homem de Deus. Ela poderia muito bem ficar chorando, reclamando, mas ela decidiu mudar a vida dela e da família dela. Eu e você temos esse poder nas nossas mãos. Basta querermos assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas. Se o seu casamento está ruim, conselho da maioria das pessoas é separa. Começa de novo. Só que eu vou te falar uma coisa. Se você se separar dessa ou desse, provavelmente a metade podre, porque se o casamento está podre, as duas metades estão com problemas. E uma dessas metades podres vai contaminar qualquer outro relacionamento. Porque você vai se enfiar em outro relacionamento cheio de mágoas, rancores, cheio do ego, cheio do eu. E você vai levar toda esse ranço para outra pessoa que não tem nada a ver com os seus problemas. Quer um conselho? Vai se curar primeiro. Vai se conhecer primeiro. Responda essa pergunta. O que eu posso fazer para mudar a minha vida e fazer outra pessoa tão feliz quanto eu quero ser feliz? Porque todos querem ser felizes. Mas a Bíblia nos ensina que é dando que se recebe. Ou seja, se eu quero ter um bom casamento, se eu quero ter uma boa relação, eu tenho que dar primeiro. Eu tenho que ser a parte boa dessa relação, para assim contaminar a outra parte. E juntos nós consigamos construir uma vida saudável. E aí você pode perguntar, mas e se o outro não quiser? Porque normalmente é assim, né? O outro não quer. Meu patrão não quer melhorar a minha vida. Eu duvido que qualquer pessoa que saiba se posicionar não mude o ambiente em que está inserida, seja ele qual ambiente for. Afinal de contas, como Deus mesmo, Jesus mesmo nos ensinou, nós cristãos, eu por ser um psicanalista cristão, acredito que Jesus Cristo é o Senhor, acredito que Ele é o exemplo para mim seguir na minha vida. Afinal de contas, Ele mesmo fala que aqueles que crescem fariam as mesmas obras que Ele fez e outras ainda maiores. Então eu acredito nessa palavra. E se Ele conseguiu ressuscitar um morto, quem sou eu para não conseguir ressuscitar a minha vida profissional? Quem sou eu para não conseguir ressuscitar o meu casamento? Quem sou eu para não conseguir ressuscitar a minha vida financeira?
Sabe por que a maioria não consegue? Porque nós simplesmente viramos as costas e falamos, isso não é problema meu. Aí que está o tomar a sua cruz. É aceitar sim. Cara, entrei numa situação que exige muito de mim, legal. Dessa situação eu vou sair mais forte e melhor para alcançar desafios ainda maiores. Tive um desafio de uma doença incurável que me acometeu. Beleza. A minha fé vai me curar. Mas é muito fácil ter fé num ambiente de fé. E quando vem a prova? E quando vem o diagnóstico de que seu filho vai nascer com síndrome de Down? Pois é, aconteceu comigo isso. Aconteceu comigo. Minha esposa, oi Gil, tá presente aqui, né? Lembra? Meu filho teve um diagnóstico de possível síndrome de Down. O pediatra que recepcionou o meu filho era um pediatra que recepciona crianças especiais. E realmente ele recepcionou uma criança especial. Ele recepcionou um menino extraordinário, um menino que faz a diferença nesse mundo, um menino que é o orgulho que hoje eu tenho de poder ser chamado de pai dele. Isso é fé. É ver aquilo que ninguém vê. É estar passando por um momento desafiador na vida profissional, mas acreditar que isso vai me fazer ser um profissional melhor a hora que eu estiver com a minha empresa. Porque eu sei como é ser servo. E eu soube servir com excelência aonde eu fui colocado. É pegar os problemas que vieram no meu casamento e usar ele como exemplo para ajudar outras pessoas que vão passar por problemas semelhantes ao meu. É pegar a minha história de dependência e mostrar para que outras pessoas, outras famílias que estão sofrendo hoje com seus filhos perdidos da droga, que existe saída sim. Porque eu saí. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. E nós só mostramos a fé quando nós estamos no deserto. Porque a fé que é palpável, se eu estou apalpando esse objeto, ele já não é mais um objeto de fé, ele é uma certeza. Agora, a fé é eu não estar vendo o milagre e acreditar nele. E me posicionar como tal. E assumir que eu sou o único responsável de transformar a minha vida. Que você, meu amigo, minha amiga, é sim o único e a única responsável para transformar a sua vida, independente de como quer que ela esteja hoje. E aí você pode me dizer assim, mas cara, você não conhece a minha vida, você não sabe como eu estou. Então, eu não conheço o seu estado atual. Mas nem eu e nem você conhecemos quem você pode ser amanhã. O hoje já passou. Esse minuto que eu estou falando com você agora, acabou de passar. A dívida que você fez ontem milionária, acabou de passar. Ah, mas eu ainda estou vendo ela. Então, agora vamos olhar com o olho da fé e estudar como eu ou você podemos reverter essa situação. Afinal de contas, a mesma mente
que teve capacidade, a mesma pessoa que teve capacidade de fazer uma dívida milionária, ela tem a capacidade de saldar essa dívida milionária. Porque só confiaram o crédito em você, porque sabiam que você teria uma capacidade de gerar esse valor. O problema é que muitas vezes nós estamos tão envolvidos com os problemas que não conseguimos enxergar a saída. E aí que entra o trabalho do analista, do terapeuta, é ajudar você a enxergar saída quando aparentemente não existe saída. Que sempre existe uma saída. Não tem aquela frasezinha bonita que todo mundo diz? Quando o diabo fecha uma porta, Deus abre uma janela. Então, sempre vai abrir uma janela aberta. Basta você enxergar. Mas para você enxergar essa janela, o primeiro passo é assumir a responsabilidade de procurar essa janela. Se você ficar sentado no chão chorando, lamentando pelo diagnóstico que você acabou de receber agora, se lamentando pelo marido que está lá no bar enchendo a cara de cachaça agora, ou pelo filho que está se drogando, ficar se lamentando não vai mudar essa situação. Sinto lhe informar. Mas o que vai mudar a situação é o que eu posso fazer para mudar isso. Ah, mas a dependência química do meu filho é problema dele mudar. Então, você está sofrendo com ela? Então está na hora de você também se levantar e ajudar ele a sair dessa situação. Afinal de contas, se você está ouvindo essa mensagem, é que você é o sal da terra. Você foi colocada para ouvir esse vídeo porque você é a luz do mundo. E passou a ser responsabilidade sua. Como diz o ditado, Deus não dá uma cruz maior do que nós possamos carregar. O problema é que muitas vezes nós não estamos vendo que Deus confiou uma batalha tão grande na nossa mão que nós nos sentimos indignos ou inferiores para enfrentar esse desafio. Mas eu vou te contar mais um segredinho. Se Deus te deu, a capacidade está aí. Se Deus te deu a dificuldade, você tem sim a condição de reverter essa dificuldade em um grande testemunho para a glória de Deus e para a glória da sua vida. Sim, porque quando Davi foi colocado na frente do gigante Golias, Deus sim usou Davi, mas o beneficiado não foi Deus, foi o próprio Davi. Davi venceu o gigante Golias. E ele, como prêmio, casou com a filha do rei, teve o imposto da sua família perdoado e foi um dos maiores reis de Israel até hoje. Mas para isso, ele precisou se levantar, assumir a responsabilidade de enfrentar o problema contra tudo e contra todos. Porque os primeiros a falarem que Davi não era digno de enfrentar o gigante foram os irmãos. E quantos de nós não somos desencorajados por aqueles que estão ao nosso redor? Mas como eu falei, se a luta apareceu na sua frente, se o gigante se levantou, independente do tamanho desse gigante, independente do tamanho desse laudo, independente do tamanho do buraco que o seu marido ou que o seu filho se enfiou, se esse desafio foi posto para você, é sua responsabilidade mudar. Então, que a pergunta para essa semana fique: o que eu posso fazer para mudar esta situação? A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa. Se você gostou desse vídeo, claro, eu vou pedir para você deixar o seu joinha, seu coraçãozinho, que você também, por favor, compartilhe, porque muitos podem estar aí caídos, esperando que Deus, o diabo, o orixá, a mulher, o amigo, o Lula,
que alguém mude a sua situação. E ele precisa saber que a responsabilidade é única e exclusivamente dele. E se ele não tem forças, o primeiro passo é buscar ajuda. E se você não sabe como buscar ajuda, nós estaremos à sua disposição. Então, por favor, compartilhe com quem pode estar precisando ouvir essa mensagem. Se você ainda não nos segue, se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo à família. E nos vemos no próximo vídeo, na próxima live, se Deus assim nos permitir. Até mais!